E olha, nós falamos sobre esse assunto brevemente no final do programa de segunda-feira, então vamos discuti-lo agora em mais detalhes. É o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu retirar o sigilo da decisão que determinou buscas e apreensões da Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura a realização de manifestações supostamente antidemocráticas. Na decisão, Moraes justificou que retirou o sigilo diante de inúmeras publicações jornalísticas de trechos incompletos do inquérito. Foram alvos da operação parlamentares, empresários, publicitários e blogueiros, todos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. No despacho que foi assinado no dia 27 de maio, o ministro determinou a quebra do sigilo bancário de parlamentares do PSL, empresas de informática e administradores de canais do YouTube. Ontem, Moraes ainda determinou que as postagens de parlamentares sobre atos supostamente antidemocráticos não sejam apagadas. O ministro atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Diga aí, Augusto. Esse processo já entrou há algum tempo no que o Stanislau Ponte Preta chamava de o perigoso terreno da galhofa, né? Isso vai acabar vai sendo desmoralizado aí pelo próprio andamento do tal inquérito. Esse inquérito, o que me espanta é a reação, é o comportamento de cordeiro, né? Cordeiro malandro, de jornalistas, advogados, né? Da própria direção da OAB, o comando da OAB, que a cada processo da Lava Jato, carregado de provas, bem conduzido, cada processo, todo processo era bem conduzido, foi bem conduzido, né, montanhas de provas se acumulando, e todos falando no devido processo legal, amplo direito de defesa. Esse pessoal está todo em silêncio, diante de uma aberração que só mostra a ignorância em relação a esse assunto do ministro Alexandre de Moraes. Ele sabe que a lei determina, a legislação determina que uma investigação desse tipo só pode ocorrer se o fato criminoso se deu nas dependências do Supremo. Isso não acontece. Conduz em sigilo um processo que vaza para um inquérito que vaza para tudo quanto é lado. Quem é que solta isso? Ele sabe quem leu. Ele e o Toffoli sabidamente acompanham de perto. Ele conduz as investigações e o Toffoli é o maior interessado. Ele sabe, então tá bom, eles contam para os amigos do Supremo. De onde mais pode vazar? Se o advogado do réu não pode ter acesso a isso. Se o réu nem sabe do que ele é acusado. A situação vivida pelos réus, olha, seria de deixar ruborizado um Franz Kafka, e os personagens do Kafka que enfrentavam juízes, casos em que eles não sabiam do que eles eram acusados, os juízes eram figuras misteriosas que não contavam nada, o sujeito não sabia como se defender. Olha, esses personagens eram amadores perto dos ministros do Supremo, que endossaram esse inquérito, que começou dizendo que até o recente pronunciamento do próprio Alexandre de Moraes investigava fake news. Ele deu como exemplo de fake news ameaças que se enquadram na legislação. A legislação prevê castigos, penas para esse tipo, sanções para esse tipo de ameaça. Não precisa de inquérito nenhum, entrega para a Justiça, para o Ministério Público, mais precisamente, né? E a Justiça cuida disso. Não. Eles se meteram nessa investigação e agora, com o corporativismo do Supremo presidindo os trabalhos, eles têm de endossar uma maluquice que não se sustenta. Agora, os garantistas, onde é que estão? Onde é que está a OAB no momento em que advogados dos réus não conseguem acesso ao conteúdo do inquérito? Isso é uma bobagem que já dura um ano. É uma bobagem. Então, eles dizem, o que é fake news? Aí começa, qual é a fronteira que separa esse tipo de repressão, que é esse o termo, que está sendo movido aí pelo Alexandre de Moraes, do atentado ao direito de expressão. Eu, por exemplo, acho extremamente medíocres, despreparados, estou sendo gentil até, mas eles não gostam disso. Vários ministros do Supremo
tá? Incompetentes, ineptos, não têm condições de exercer o cargo. Eu estou ofendendo a instituição? Não. Estou dizendo que os seus integrantes são a maior ameaça à instituição. E o que fizeram os réus? O que eles são? Eles são indiciados? O que faz ali Porque o Alexandre de Moraes, você nunca sabe o que ele está fazendo, porque ele é detetive, delegado, promotor e juiz ao mesmo tempo. Então, se ele tivesse um pouquinho de desconfiança, ele recuava os beques, ali ia saindo de campo a francesa, porque nessa ele foi mal. E em outras, né?